Continua o impasse nos Estados Unidos a respeito do aumento do teto do endividamento americano. Os Estados Unidos têm uma dívida hoje de 14,3 trilhões de dólares e está se discutindo agora no Congresso uma proposta republicana de aumentar isso em 1 trilhão desde que o governo democrata de Barack Obama se comprometa a cortar 1,2 trilhão de dólares em gastos. Você acha que isso vai chegar a um acordo? Isso vai satisfazer o apetite, por exemplo, das agências de classificação de risco? Eu acho que está chegando muito perto da data final, que é o dia 2 de agosto, terça-feira. Provavelmente eles vão chegar a uma solução que vai ser um pouco tapa-buraco, ou seja, uma solução temporária, como você disse, que é o que os republicanos estão propondo, ter um aumento pequeno no endividamento e uma coisa que vai ter que voltar a ser discutida depois do final do ano, antes da eleição do ano que vem. As agências de classificação de risco já sinalizaram que isso não vai ser suficiente para evitar que os Estados Unidos tenham um rebaixamento na sua nota de crédito. Então, provavelmente, os Estados Unidos vão receber esse downgrade, né, que é o chamado, e isso tem muitas consequências. Por exemplo? Por exemplo, isso vai encarecer o custo deles tomarem empréstimos, os Estados Unidos em geral. E numa economia que já não vai bem, não está recuperada ainda, isso vai atrasar ainda mais a recuperação completa dos Estados Unidos. A editoria de arte da Folha fez um gráfico muito interessante sobre como é que se deu esse aumento do endividamento americano. Hoje, segundo essa animação, a gente tem quase um estádio do Maracanã inteiro coberto ou preenchido com notas de 100 dólares. O que acontece no caso do Brasil se houver realmente um rebaixamento da classificação dessa dívida? Olha, eu acho que a gente até pode lembrar, há um certo tempo atrás, as pessoas se preocupavam com o nível de endividamento do Brasil. Hoje em dia, na comparação, o Brasil tem uma dívida que corresponde a 36% do PIB. Os Estados Unidos está chegando em 98%. Quanto maior a dívida, menor a confiança das pessoas no país, na capacidade desse país de pagar. Então, se essa confiança vai diminuindo, vai ficar mais caro para os Estados Unidos se financiarem. E, por exemplo, para o Brasil usa todos esses títulos como reserva do Banco Central, porque é considerada a coisa mais segura do mundo. Se você está muito focada nesse tipo de reserva e ela vai perder valor ou vai perder esse senso de garantia, isso é um problema grave. O Banco Central tem que ver onde é que vai colocar as garantias. Você tem países que têm um problema ainda pior, né? Como a China, o Japão e o Reino Unido são o primeiro, segundo e terceiro maiores credores. A China com mais de 1 trilhão de dólares em títulos americanos. É um problema muito maior para eles. Sim, inclusive a China já teve várias autoridades chinesas alertando, advertindo, dizendo assim, olha, Estados Unidos, vocês têm que chegar a uma conclusão, esse impasse sobre a dívida não é sustentável, porque justamente a China seria o maior prejudicado. Eles têm todos os ovos deles nesse mesmo cesto, né? Qual é o desdobramento disso a longo prazo? Imagino que os Estados Unidos, para pagar essa dívida, reduzir esse endividamento, tem que ter um crescimento menor, já que vai ter menos gasto público na praça. A gente corre o risco de ter nos Estados Unidos o que a gente viu na década de 80 e nos anos 90, no Japão, por exemplo? Sim, com certeza. Por exemplo, no Japão, o que você teve, eles tiveram que interromper esse programa de estímulos à economia com gastos do governo, e essa interrupção precoce levou o Japão... Foi por causa do endividamento. Foi por causa do endividamento, exato. Levou o Japão a cair de novo numa recessão, que foi a década perdida japonesa, que na verdade foi mais de uma década. Nos Estados Unidos, é exatamente isso que vários economistas vêm advertindo. Os Estados Unidos não está recuperado, a economia americana não está em velocidade cruzeiro. Então, na verdade, deveria continuar havendo gastos dos governos para meio que reativar essa demanda. Eles vão ter que cortar, não só deixar de reativar, como cortar gastos. Então isso fatalmente vai jogar a economia americana de novo numa recessão. Nos últimos 2 anos e meio, desde 2008, o Fed, o Banco Central Americano, colocou quase 3 trilhões de dólares na economia por meio de linhas de crédito, etc. Isso terminou. Agora, o único instrumento que existe é uma taxa de juros muito baixa. Se a inflação voltar para os Estados Unidos, que é o que está pintando talvez num horizonte um pouco mais de médio e longo prazo, a situação piora ainda mais. Né? Você tem o perigo de uma estagflação, né? Que é o pior dos mundos. Você já não vai ter um instrumento monetário para... Vai ser muito difícil você combater a inflação, porque eles não vão querer elevar os juros numa época que a economia ainda vai mal. Então você vai ter uma economia em recessão e uma volta da inflação ao mesmo tempo. Isso pode acontecer. Que pode ser muito grave no médio e longo prazo. Exato.